Força, torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo aqui humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Pessoal, a gente vai passar aqui um vídeo, né, pedindo aí a autorização, né, a gente pediu autorização aí ao Thiago Fontes, o Vascaíno do Cerrado, que é um grande amigo, um grande parceiro, e a gente pegou esse conteúdo aí, esse material do Thiago Fontes, aonde ele entrevistou aí o jornalista Irlan Simões, que vai estar explicando ao torcedor do Vasco o que é a SAF dentro do clube, o que é a 77 Partners para o Vasco da Gama, explicando toda a situação a você, cruzmaltino, a você, torcedor, que está se iludindo por uma situação que é dessa gestão golpista que está dentro do clube. Eles querem iludir vocês. A forma que está sendo tratado o Vasco há mais de um ano é um golpe arquitetado, um enredo que vem sendo construído para a venda do clube. E aí é o golpe final deles. E esse golpe final é iludir você, torcedor vascaíno, que a 77 Partners será um bem para o Vasco da Gama, um bem para o clube. Mas primeiro, torcedor, assista atentamente esse vídeo, veja o que o Irlan Simões, jornalista e pesquisador de futebol, vai falar e ouça o que pode acontecer com a instituição e o Clube de Regatas Vasco da Gama, com uma empresa norte-americana, 77 Partners, possa acontecer para o futuro do nosso clube, que é muito, galera, é muito, mas muito perigoso. Pode dar certo como não pode dar certo. O futebol brasileiro passa por uma situação nova, que é a SAF. E dois clubes já estão embutidos nessa situação, o Botafogo e o Cruzeiro, que é totalmente diferente o Vasco da Gama, porque o Vasco hoje, ele tem um projeto, ele tem um presidente que se elegeu, e esse projeto é um projeto internacional, muito melhor que a SAF, com muito mais dinheiro. Tanto é que o Levin botou as cartas de intenções aí no site do Somamos. Então nós vamos ver aí a fala do Irlan Simões, jornalista e vascaíno. Preste muita atenção nesse vídeo e na fala que o Irlan vai passar a vocês. A gente precisa de vocês ficarem ligados e atentos a notícias verdadeiras, porque o Vasco tem um futuro, e esse futuro pode ser muito perigoso com a SAF e a 77 Partners sendo dona do clube na parte do futebol. Com vocês, Irlan Simões, falando sobre a SAF e a 77 Partners. Eu acompanho, né, essa discussão sobre venda de clube, transformação de clube em empresa, e é meio difícil a gente comparar o caso brasileiro com outros países, né, como comportamento e tal. A gente tem ali na Argentina uma resistência muito grande a essa ideia, né? No Chile também teve, mas clube viraram empresa de uma forma bem agressiva. E você tem na Alemanha a ideia de que os torcedores, né, defendem que os clubes continuem sob o controle das associações. Seria a melhor forma de comparar, né, com o futebol brasileiro. Só que a questão no Brasil é que os clubes são os mais fechados que eu já tive com capacidade de avaliar. Mais fechado no sentido do custo de ser sócio, né, das regras para poder votar, na estrutura de participação, que sempre tem um conselho, né, conselho deliberativo, um conselho de méritos, um conselho nato, Então, assim, a relação do torcedor comum, mesmo que ele consiga ser sócio e se engajar, né, para tentar construir um clube melhor, né, acho que todo torcedor quer um clube profissional, né, um clube transparente, né, um clube bem gerido. Mas no Brasil, por mais que você queira, né, ser esse tipo de torcedor ativo, né, presente, os clubes são muito fechados, né? Alguns clubes se abriram com o tempo, alguns clubes se transformaram, né? Deram uma avançada nesse sentido, mas a grande maioria não. E não é, para mim não é surpreendente que seja exatamente o caso de Cruzeiro e Vasco, por exemplo. O Botafogo um pouco diferente, mas também um clube extremamente fechado. Claro, existem outros também que são muito fechados, mas conseguiram, né, se organizar de certa forma, e aí a gente explica de outras formas. Mas o que eu quero dizer com isso?
para o torcedor comum, né, e não só o torcedor que só vai para jogo ou só acompanha a parte do futebol, não se interessa pela parte administrativa, a parte dos bastidores, né, inclusive esse que se interessa, né, esse torcedor ativo, a diferença entre o clube ter um dono, de fato, o cara que compra o clube, e o clube ter esses, né, o que eu chamo de oligarcas, né, que são esses grandes grupos poderosos dentro do clube que ninguém consegue tirar, que ninguém consegue, né, colocar num lugar de menor importância, que ninguém consegue tomar o clube deles para poder transformar. Então, o torcedor, ele olha para essas duas realidades e ele não vê diferença alguma, né? É como se fossem donos também, né? E assim, por mais que eu ache que associações podem ser transformadas, eu acredito, acho que os clubes deveriam ao menos tentar isso antes de ser vendido, porque eles nunca tentaram, né? A verdade é essa. Eu entendo perfeitamente essa leitura dos torcedores, porque é algo que é concreto, né? O clube ele é estagnado, né? Ele é fechado, encastelado, ensimesmado. Então, é muito fácil, para mim é muito fácil perceber esse tipo de compreensão da parte de um torcedor. Não há grande diferença entre a possibilidade de participação, intervenção, né, contribuição com o clube, nessa estrutura dos clubes oligárquicos, né, fechados, assim mesmados. E, por outro lado, isso vai continuar acontecendo numa estrutura de empresa. Aí entra a parte, né, que eu acho que também vale a gente considerar. Tem uma questão do clube se transformando em empresa que eu acho que é o mais delicado nesse assunto, e fala assim, a torcida quer que o clube vire SAF. Eu, particularmente, acho que assim, é um assunto bem complexo, né? Eu acho que existe um entendimento muito raso do que é a transformação de um clube em empresa. Os torcedores estão vendo a parte boa, por motivos óbvios, né? Porque querem ter esperança de dias melhores do seu clube. E no caso do Vasco, é um gigante que está, né, afundado na lama por questões políticas, inclusive, né, por questões internas políticas. Mas quando o cara olha para o clube virando SAF, o cara só quer pensar no dinheiro, né? Vai entrar 700 milhões. Primeiro, não funciona assim, não vai entrar 700 milhões assim. E segundo, que confiança a gente pode ter, né? E porque a gente tem que ter 100% de confiança e não se quer contestar, e se quer discutir, se quer colocar, né, alguns poréns no processo de entrega de ativos do clube do Vasco da Gama, na parte do futebol. Então, o São Januário vai estar guardado, tudo bem. Mas entregar isso para uma galera, né, um pessoal que é totalmente alheio ao clube, que vem de outro país, que não tem experiência ainda em gestão de futebol, vamos ser sinceros, né? O 777 não tem, por mais que falem aí que é um grupo que tem dinheiro, etc., mas é um grupo que desconhece futebol, porque não teve ainda a oportunidade de trabalhar a gestão de clubes. É muito recente o cara do Genoa, ele não conseguiu ir no Sevilha e vão comprar o Vasco. Eu acredito que o Vasco seja muito maior que o Genoa, mas está sendo entregue com qualquer coisa. Sendo bem sincero. Então, assim, o torcedor fica muito animado de que o seu clube vire SAF porque a promessa do dinheiro e de que é um grupo de empresários norte-americanos bem-sucedidos e bilionários que jamais vão cometer erros com o Vasco. Isso parte de um desconhecimento, também para mim natural. Eu acho que ninguém tem a obrigação de entender tudo, mas a gente que está lá há muito tempo acompanhando, estudando, tem que levantar essas bolas, né? Os torcedores geralmente ficam chateados comigo quando eu levanto essa bola. Aí falam, não é que ele jogava no chope de vocês, não é que ele, né, acabar com a esperança, né, o sonho de vocês que o Vasco vai ter dias melhores, mas existem muitos casos gravíssimos de donos que destroem clubes. E a gente não pode negligenciar isso porque a gente está falando dos maiores clubes brasileiros. Eu não estou falando de um clube do interior de São Paulo que vai ser comprado porque sempre foi clube empresa. Não, estou falando do Vasco, né? Então, assim, levantar essas cautelas, né, essas suspeitas, essas preocupações, também faz parte desse negócio. O pessoal tem que entender que isso é parte da discussão. E hoje o Vasco está num processo de baixa, o Vasco está sendo entregue no momento que ele está na sua pior fase da história, né? Primeira vez que o Vasco não consegue voltar para a Série A. As dívidas são altíssimas, só que queira ou não queira, esse grupo que entrou tinha a perspectiva mínima de reorganizar o Vasco financeiramente. Isso é um processo que dura tempo, um processo que é complicado, né? Então, seria muito melhor assim, se o Vasco concluísse esse processo de reorganização, de reestruturação, e depois procurasse um bom investidor e pudesse, uma boa proposta, inclusive resguardar a maior parte do capital para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Por que eu falo isso? Hoje, Cruzeiro e Botafogo estão fechando a venda de 90%, o Vasco já conseguiu, né, mostrar que é possível negociar a venda da SAF por uma participação menor de capital. O Vasco já voltou com a proposta, né, da 777, qual a diferença disso? Vai valer menos? Não. Eu penso que nesse sentido a diferença é de proteção ao clube. Porque se esse processo, né, se essa experiência, esse projeto 777, ele não é bem sucedido, né, a torcida vai querer uma mudança. Só que uma coisa é você, numa próxima eleição, você tirar Salgado, né? Ou você tentar puxar na Assembleia a destituição de Salgado. Outra coisa é você tirar proprietário. Você não tira proprietário. Você compra ou ele vende. É a única possibilidade de você tirar o 777 da frente da SAF do Vasco, caso algo não dê certo, é você conseguir a aquisição, ou por um outro grupo, ou pelo próprio Clube de Regatas Vasco da Gama.
como aconteceu, a gente sempre usa esse exemplo. Vitória e Bahia recompraram suas ações nas suas SAs, né? Vitória e Bahia já tiveram SAs, já foram empresa lá no início dos anos 2000, eles tinham 49%, eles puderam comprar, fizeram uma proposta para recomprar parte dessas ações e reassumir o controle do futebol do clube. Com o Botafogo e Cruzeiro 90%, isso não vai acontecer. É impossível você recomprar uma participação de 40% do capital da empresa, né? Então o Vasco já tem uma situação melhor, só que eu ainda acho muito. Uma diferença é 70%. Né? O Vasco só tem 30% do capital. Caso o projeto 777 não dê certo, o Vasco tem que recomprar pelo menos 20% do capital de volta, né? Para ter o controle, né? Enfim, 21%, vamos dizer assim. Então, assim, são coisas que parecem menores, mas se você pensar a longo prazo e considerar cenários, eu acho que o torcedor, essa ideia de recorrer sempre ao desejo do torcedor é meio que apelar para o imediatismo, né? Você não está necessariamente levantando o debate importante, né, do longo prazo. O clube precisa pensar em cenários, as possibilidades podem acontecer. Não há qualquer garantia de que John Texton no Botafogo vai dar 100% certo, 777 no Vasco vai dar 100% certo, Ronaldo no Cruzeiro vai dar 100% certo. Não tem, simplesmente não tem. E pode dar muito errado. E coisas fora do futebol que afetem os negócios desses grupos e, porventura, né, afetem o Vasco, também vão contar. Né? Não é só questão de má gestão do Vasco, é uma má gestão dos recursos desses grupos econômicos que têm, né, investimentos em inúmeras empresas, né, incontáveis empresas. Então isso faz tudo parte da discussão. Eu acho, né, que os clubes brasileiros deveriam, né, aproveitar que sim, já existe a lei da SAF, para se planejar um processo de 2, 3 anos, e a partir daí organizados essa SAF, né, valorizados esses ativos, negociarem com os melhores vendedores possíveis, que não me parece estar sendo, né, são inexperientes, isso que é o que mais me choca, né, num tempo que hoje todo mundo quer ter multipropriedade de clube, estão vendendo para quem nunca teve experiência. Poderia ter vendido para um grupo que tenha pelo menos um mínimo de experiência. Enfim, a lei vai continuar à disposição, né? Não tem necessidade de fazer tudo a toque de caixa. E a política do Vasco, eu acho que forçou esse tipo de pressa, porque realmente ela é extremamente nefasta. E aí, por último, é o seguinte, o Vasco, esse grupo que entrou no Vasco, ele prometeu, né, reformar o clube, né, mudar o estatuto, mudar a dinâmica da política interna, etc. Como eles não foram bem-sucedidos no futebol, né, por mais que eles aleguem ter sido bem-sucedidos na administração do clube, né, financeira, etc., o futebol diz tudo, né? Então, assim, se você não acerta no futebol, qualquer outra coisa que você faça não tem o menor valor. A verdade é essa. E aí, por conta desse fracasso na gestão do futebol, né, não subir para a Série A, nem no maior orçamento da competição, da Série B, qualquer outro projeto vai para água abaixo, né? E assim, parecia assim que existia uma chance do Vasco ser reformado no seu estatuto para garantir uma eleição segura, uma eleição transparente, para garantir que você tivesse um conselho fiscal independente, né? O processo de criação de um novo estatuto já estava encaminhado. E de repente pinta esse negócio de SAF, né, a toque de caixa, porque não tem como acreditar que o processo foi 100% planejado, porque você não constrói algo assim em 3 meses. Né? Olha o Botafogo, que durou 3 anos para entender como é que vai fazer sua empresa para o futebol. Mas tudo bem. Eu entendo perfeitamente, repetindo, né? Entendo perfeitamente o sentimento do torcedor, mas eu acho que a gente não pode se basear só nisso, não. A gente tem que garantir melhor o debate possível, porque a gente está entregando um patrimônio, né, construído por muita gente, que, né, representa a vida de muita gente. Aí eu desejo só sorte para o Vasco, né?